Olá, você que me assiste, é um prazer muito grande. Nós vamos aqui, Marcelo Borcio, professor de Direito Tributário, grande curso online, Projeto Exame de Ordem. Nós somos o coordenador deste curso, Projeto Exame de Ordem, curso muito interessante, vários professores, muito bons professores aqui do DF, espalhando seus conhecimentos por todo o Brasil. Vamos conferir aqui Direito Tributário, prova de OAB 29/11, e você sabe, né? Trabalho foi uma prova extremamente complexa, difícil, muita jurisprudência, administrativo também veio complexo, outras matérias também, mas direito tributário não. Direito tributário, apesar da questão da prova 1 lá ter sido a questão 26 um pouco maior, mas uma questão ligeiramente tranquila para quem verificou todos os conceitos, para quem estudou tranquilamente e para quem vai estudar conosco aqui direito tributário, direito do trabalho, direito penal, processo penal, civil, processo civil internacional, ética. Nós temos aí um curso 10 em ética que vai gabaritar você para a prova de ética. Você já vai acertar as 10 de ética, vai ficar tranquilo para a sua aprovação na primeira fase, ok? Então vamos lá, vamos olhar direito tributário, questões tranquilas, e vejam como a OAB sempre repete os mesmos tipos de questões de direito tributário, e direito tributário não é segredo, a prova vem realmente tranquila. Olha lá, vamos colocar aqui, ó, direito tributário primeira fase, prova 29/5. A questão 25 fala exatamente de conceitos que você precisa saber de competência e capacidade tributária. Então vamos colocar aqui ó, o seguinte, ó, competência tributária, ela advém da Constituição Federal. Competência tributária, ela advém da Constituição Federal. E nós temos algumas características da competência tributária que você não pode esquecer. Decore esse mnemônico aqui, ó, que você nunca mais esquece o que é competência tributária para a OAB. Para a instituição de tributos, a competência tributária é não DARC mais FP. É não delegável, é indelegável. Competência tributária, então, é indelegável. A competência tributária, no contexto do A, é não ampliável. Não se amplia a competência tributária, é aquela definida, não se delega, não se renuncia, é irrenunciável. E não caducável, né? Não caducável. Sempre vai estar lá com o intuito do legislador regulamentar aquela competência conferida na Constituição Federal. Não é porque a União tem a competência para instituir o imposto sobre grandes fortunas que vai delegar para um Estado, que vai ampliar para ela e um ente federativo, que vai renunciar em nome de um ente federativo e que, se ela não fizer logo, vai perder o direito de. Não, ela é indelegável, não ampliável, irrenunciável e não caducável. Mais facultativa, faz a hora que entender melhor e regulamenta o imposto sobre grandes fortunas. E é privativa. Competência tributária da União tem sua privatividade nos tributos da União, assim como nos estados, DF e municípios, tá bom? Na competência privativa. Então, a competência tributária é não DARC mais FP, não DARC mais FP, não DARC mais FP. O que é delegável é a capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar. Uma coisa é a competência para instituir, para modificar, para criar tributos. A outra é a capacidade tributária ativa de alguém que arrecada no polo ativo e alguém que suporta a arrecadação, contribuinte, o responsável tributário, ou seja, o sujeito passivo, na capacidade tributária passiva. É ativa, então, quem tem a competência de arrecadar e fiscalizar os tributos federais, Receita Federal do Brasil. Esta é delegável e pode ser revogável a qualquer momento. E nós temos exemplos da revogabilidade. O INSS até 2005 arrecadava e fiscalizava as contribuições previdenciárias. Daí surgiu uma medida provisória criando a Secretaria
de Receita Previdenciária, dizendo o seguinte: quem arrecada e fiscaliza contribuições previdenciárias não é mais a autarquia do INSS, é a Secretaria de Receita Previdenciária, que depois, em 2007, se unificou com a antiga Receita Federal, Secretaria de Receita Federal, e surgiu a Receita Federal do Brasil, a Super Receita, desde 2007 para cá, ok? Então, uma autarquia perdeu, foi revogado por lei, o direito de ter a capacidade tributária ativa de arrecadar e fiscalizar as citadas contribuições previdenciárias. Então, vimos isso, né? Demos esse toque, não demos? Então, calma, tranquilo, não se desespere. Olha aqui a questão 25, diante do que eu falei, estava dada a questão. Olha só, olha que interessante. A União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia, olha só, lembra do INSS, as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo, tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. E o gabarito dado, alternativa A. A capacidade tributária ativa, realizar atos de fiscalização e arrecadação, é delegável. E vimos que não é verdade? O que não é delegável é a competência tributária. Esta era a questão correta. B. Trata-se de caso de delegação da competência tributária. Não, a competência tributária é indelegável. É indelegável. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral a atribuição de que conferiu a autarquia. Nós vimos que a delegabilidade, ou seja, da capacidade tributária ativa, demos o exemplo do INSS, pode ser revogada sim por lei, a qualquer tempo. É possível, é sim possível. A revogação dessa delegação é possível sim. Olha lá, em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro para recorrer. E nós sabemos que no CPC antigo ainda em vigor, o artigo 188 fala lá da questão envolvendo o prazo em dobro para recurso, prazo em dobro para recurso e em quádruplo para contestação. Então é possível sim, discussão judicial em face da autarquia terá o prazo em dobro para recurso, equivocada a alternativa D, portanto a alternativa correta, a alternativa A. Então vejam que em face do que eu falei, muito tranquilo matar essa questão. E a próxima foi essa aqui, um pouco extensa, mas não difícil. Presta atenção. Nós sabemos que em relação ao tributo, nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da irretroatividade das leis tributárias. Irretroatividade das leis tributárias. Então, no que se refere a tributo, se você tem uma incidência tributária com uma alíquota de uma certa quantia, se melhorar mais para frente, porque é mais benéfica, em nome da segurança jurídica, não há falar de retroatividade. A Constituição, no seu artigo 150, barra expressamente a retroatividade da lei tributária, porque, homenageando o princípio da seguridade jurídica, deve haver sim uma questão pacífica de que houve uma incidência, não é porque houve uma melhora na alíquota, que os fatos outros já amoldados a uma situação fática dentro do fato gerador não podem ser modificados. A lei tributária, ela incide na data onde ocorreu o fato gerador. Qual é a lei que vigia e tinha eficácia na data do fato gerador? É aquela que vai ser aplicada, o 150 da Constituição Federal. É bem claro nesse sentido. Mas o artigo 106 do CTN, e aí a doutrina fala, nossa, o 106 do CTN são as exceções ao princípio da irretroatividade da lei tributária. Como é que pode o CTN, uma lei aprovada com status de lei ordinária, né? Aprovada como lei ordinária e com status de lei complementar, como pode o 106 modificar o entendimento constitucional? Na realidade, são situações outras que deixam ao largo não é uma exceção expressa ao que diz a Constituição, mas um tratamento diferenciado em questões que não estão vinculadas a efetivamente o fato gerador em si, porque o fato gerador em si aplica-se à lei da data do fato gerador. Quais são essas, entre aspas, exceções? Na realidade, quando uma lei posterior interpreta uma lei anterior, ou seja, uma lei interpretativa, e tem que estar expresso na lei que ela é
efetivamente interpretativa, esse é o condão, já caiu várias vezes esse tipo de questão, tem que estar expressa a questão interpretativa. Está lá interpretativa em relação a uma lei anterior, óbvio então que vai ter a sua retroação. E a segunda questão, no que se refere a questões de obrigações acessórias, principalmente no seu descumprimento, multas. Em relação às multas, quando há uma interpretação quando há uma situação mais benéfica em que se abaixa uma alíquota numa lei posterior, em que naquele caso anterior o descumprimento de obrigação acessória era X e agora é um Y, ou seja, um Y menor que X, uma alíquota menor de multa por descumprimento de obrigação acessória, desde que não tenha havido uma discussão administrativa ou judicial, com trânsito em julgado, e aí te dou uma dica essencial. Um problema pode estar falando que ele discutiu administrativamente, transitou em julgado e entrou na esfera judicial. Se ele discute na esfera judicial ainda, há a possibilidade de uma lei posterior que determine uma alíquota menor retroagir. Porque, mas já teve a discussão administrativa, transitou em julgado, mas tem a judicial e ainda não transitou. Então tem que ter uma ou outra com trânsito em julgado. Na realidade, neste caso, tendo havido a primeira, a administrativa, se não, o problema falar que ele está discutindo judicialmente, ainda não transitou em julgado, possível a retroação dessa multa mais benéfica para casos anteriores. Agora, se só falar de uma questão de uma multa em que uma lei posterior determinou uma alíquota mais baixa de multa para fatos anteriores e ele discutiu administrativamente e já transitou em julgado essa questão, então não pode mais retroagir. Então esta é a segunda possibilidade. Primeira, a interpretação, e tem que estar expresso. Segunda, em relação às multas, obrigações acessórias cumpridas, desde que não haja um trânsito em julgado, ou seja, artigo 106 CTN, e aí podendo ter administrativo ou judicial. Tome cuidado com essa questão. E aí, partindo desse pressuposto, partindo dessa ideia que nós passamos para você, olha só a questão 26. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência do imposto sobre serviços, SSQN, de qualquer natureza, deixou de recolher o tributo incidente sobre o fato gerador consumado em janeiro de 2013, quando a alíquota do ISS era de 5% sobre o total auferido pelos serviços prestados e a multa pelo inadimplemento do tributo era de 25% sobre o ISS devido e não recolhido. Olha, então, 5% de tributo e 25% de multa. 25% de multa. Em 30 de agosto de 2013, o município credor aprovou lei que reduziu para 2% a alíquota do ISS sobre a atividade de manutenção e reparo de instrumentos musicais e reduziu a multa pelo inadimplemento do imposto incidente nessa mesma atividade, que passou a ser 10%, ou seja, diminuiu então de 5 para 2 o tributo, né, a incidência do tributo do ISS, e de 25% de multa somente para 10%, ou seja, tivemos duas benesses aqui, né? De 5 para 2 e de 25 para 10. De 5 para 2 e de 25 para 10. Mas aqui é o tributo. Aqui é a obrigação principal, né? O pagamento é a incidência do tributo em si, da obrigação principal. Aqui é o pagamento da multa, que é uma obrigação principal, mais o descumprimento de obrigação acessória. Multa, penalidade, multa, sanção. Em fevereiro de 2014, o município X promoveu o lançamento do imposto, exigindo do contribuinte o montante de R$25 mil, sendo 20 mil do imposto, né, 5%, sobre R$400 mil, valor dos serviços prestados, e 5 mil a título de multa, pela falta de pagamento, 25% do imposto devido. Ou seja, em relação ao imposto, ele continua exigindo os mesmos 5%, porque a data do fato gerador era 5%, e nós sabemos que leis tributárias, principalmente em relação a tributo, pela segurança jurídica, não vai retroagir. Mas a diferença está na multa. A primeira possibilidade da lei interpretativa e a segunda em relação à multa mais benéfica, a alíquota de multa mais benéfica, se ainda não tem um trânsito em julgado de discussão administrativa ou judicial. E aí nós temos as alternativas. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa. Não,
Está certo em relação ao imposto, tem que aplicar a alíquota do ISS em relação à data do fato gerador. Não importa que ficou mais benéfica, segurança jurídica. O lançamento está incorreto, tanto em relação ao imposto, que deveria observar a nova alíquota, não, em retroatividade da lei tributária, quanto em relação à multa. Aqui tudo bem, deveria ser 10 mesmo. Por quê? Porque retroage em face de que no problema não há uma situação contando que há um processo em discussão que já transitou em julgado. Ou seja, então, e aí o 106 do CTN. Então, a primeira parte da B está certa, a segunda está errada e a segunda está certa. Então, não dá para ser a segunda também. A alternativa C, o lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto. Correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto. Está correto em relação à multa? Não, na realidade não está correto em relação à multa, porque na realidade deveríamos retroagir em relação à multa. E incorreto em relação ao imposto também não está, ok? Na realidade, o imposto a incidir são 5% mesmo, a alíquota do imposto 5%. Agora, a alternativa correta é o que acabamos de desenhar para vocês. O lançamento está correto em relação ao imposto. Realmente 5% da data do fato gerador, não há falar em retroatividade. Mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre ISS, devido e não recolhido. A alternativa, então, conforme já desenhamos, D é a alternativa correta. Bem simples essa questão para quem entende a lógica do princípio da retroatividade das leis tributárias e falamos aqui exaustivamente em nossas aulas de direito tributário. Olha lá, a 27 mais tranquila ainda, ó. A Presidência da República, por meio do Decreto 123, de 1º de janeiro de 2015, aprovou novas alíquotas para o IPI, dentro das balizas fiadas na lei tributária, a saber, cigarro, alíquota de 100%, caramba, será que fere o princípio não confisco? Sabemos que não, são produtos supérfluos, né? Vestuário, 10% e macarrão, 0%. Nós temos a questão em relação a alguns tributos, nós temos o princípio, em relação ao princípio da progressividade das alíquotas em relação às bases. Leve em consideração a capacidade econômica, capacidade econômica do contribuinte. E nós sabemos que a alíquota aumenta conforme a base em face da capacidade econômica. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Tributos que obedecem ao princípio da progressividade. O imposto de renda, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. O ITR, quem tem grandes terras paga mais. ITR, quem tem menos paga menos. E o IPTU foi questionado, enfim, o IPTU depois da emenda constitucional 29, ele também é progressivo. Lembre-se, o IPVA não é progressivo, por enquanto, né? Mas enfim, na realidade nós temos 3 tributos progressivos, IR, TR e IPTU, IR, TR, IPTU, IR, TR, IPTU, IR, TR, IPTU, IR, TR, IPTU. O ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o Supremo Tribunal Federal, através de um recurso extraordinário, reconheceu que o ITCMD também é progressivo. Se cair numa outra prova, a Constituição deixa claro que esses 3 tributos são progressivos, IR, TR e IPTU, e a jurisprudência, o ITCMD. E nós temos o ITBI, uma súmula antiga do STF, a súmula 566, dizendo que ele não pode ser progressivo, mas é uma súmula antiga, não é das novas de vinculação, pode acontecer de no futuro não muito distante, o ITBI vir a ser progressivo também, mas por enquanto, pela jurisprudência, o progressivo é o ITCMD e pela Constituição IR-TR-IPTU, IR-TR-IPTU, IR-TR-IPTU. Respostas. Alternativa A. O referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da legalidade. Vejam só, princípio da legalidade. O tributo tem que vir por lei. Exceções. Exceções ao princípio da legalidade. A alíquota pode ser alterada por decreto. São os tributos extrafiscais. Os extras fiscais. Imposto de importação e exportação. Nossa, por que, Marcelo? Vai esperar um processo legislativo para alterar a alíquota, para
Resolver o problema da balança comercial? Não, tem que ser por decreto, é mais rápido. Ou seja, é possível alterar a alíquota de imposto de importação e exportação por causa da balança comercial, pode ser por decreto alteração de alíquota. Então, é exceção ao princípio da legalidade. IOF e IPI também. Em relação à inflação, as questões de movimentações financeiras, operações industriais, etc., que causam prejuízo, causam impacto profundo na inflação, será que então você vai esperar que um processo legislativo altere a alíquota de IOF e de IPI? Não, por decreto. A CID combustível, ou seja, combustível também, no que se refere ao consumo de combustível, etc., importação, exportação, mais a CID combustível que incide nessa importação e também nas operações de combustível, não dá para esperar lei, tem que ser por decreto. ICMS combustível pode ser por decreto, mas quem vai definir de que forma vai ser e os parâmetros é o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os estados e verifica os destinos do ICMS e também do ICMS combustível. Então, eles podem ser alterados por decreto, qualquer outro ato do Poder Executivo, no caso do ICMS combustível, em relação aos estados, ou seja, são exceções ao princípio da legalidade. Exceções ao princípio da legalidade. Então, o IPI está dentro da exceção ao princípio da legalidade. Não é inconstitucional. Pode sim ser alterado por decreto e não viola o princípio da legalidade tributária. Errada a alternativa A. O referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio do não confisco. Não viola porque quando nós temos produtos supérfluos, a capacidade econômica é levada em consideração, ou seja, o cigarro, produtos que não são ali de primeira necessidade da população, eles podem ter a sua alíquota majorada de um tanto porque não são essenciais e por não serem essenciais, podem ter a sua alíquota levada, no caso aqui, a 100%, que não fere o princípio do não confisco, que é o princípio do não confisco, ele sempre se baseia também na capacidade contributiva, né? E determinadas circunstâncias, a posição individual do próprio contribuinte no contexto local, mas sua situação global, ok? Em relação aos tributos todos que incidem. Então, neste caso aí, tranquilamente, um tributo incidindo 100% sobre o cigarro, produto não essencial, não há a falar na questão de afetação ao princípio não confisco. Errado. As alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade do IPI. Progressividade, ó, IR, TR, IPTU, IR, TR, IPTU, IR, TR, IPTU, ITCMD para o STF, ITB ainda não. IPI é progressivo? Não, equivocado. As alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade do IPI. A seletividade do IPI é obrigatória. Tem outro tributo que vige sobre o princípio da seletividade, ou seja, tributa menos os produtos essenciais, tributa menos, e tributa mais os produtos não essenciais. Os supérfluos tributam mais. Os essenciais tributam menos. Ou seja, o IPI, ele aplica o princípio da seletividade obrigatoriamente e o ICMS não é obrigatoriamente, é facultativamente. Isso aqui cai bastante em prova, portanto, a alternativa correta, a alternativa D. E vamos para a última questão desse exame de ordem de 29/11. Prefeito de um determinado município resolveu conceder isenção de IPTU por 10 anos. A proprietária, ó, lei temporária, hein? Por 10 aninhos. Temporária. A proprietária de imóveis que sejam portadores de deficiência e que realizem investimentos nas condições de acessibilidade em suas propriedades. Ou seja, vai fazer melhorias para acessibilidade de deficientes. Então aqui nós temos duas questões. A lei é temporária e a lei tem condições. Tem que ser deficiente e tem que praticar investimentos de estrutura em relação à acessibilidade. E nós temos uma musiquinha que diz o seguinte, é uma musiquinha bem tranquila, aquela que vocês conhecem assim, ó. Corações são pequeninos, grãos de areia, tão fininhos, que qualquer vento, menino, leva para outro lugar. E eu te digo essa aqui, ó, para você guardar em relação à lei de isenção, que confere temporalidade, que confere condições da isenção. Assim, ó, vamos lá. Se a isenção for temporária e também condicionada, quem preencher a condição
não pode perder a isenção. Quem preencher a condição não pode perder a isenção. Ou seja, lembre da lei da Copa do Mundo, lei geral da Copa, que concedeu isenções meses antes da Copa e depois, temporária. E se as respectivas empresas preencheram os requisitos da lei, não há forma alguma de revogar aquela isenção, porque a lei é condicionada com requisitos e temporária. Esta aqui é para 10 anos e também tem condições. Não há possibilidade de revogar a isenção. Olha só, é possível que o município institua isenção por meio de decreto? Nós sabemos lá que no 97 do CTN, fala lá que um dos incisos do 97 fala que vem por lei ordinária as formas de exclusão, as formas de suspensão e as formas de extinção do crédito tributário. Ah, Marcelo, todas as formas de extinção, exceto prescrição tributária e decadência tributária. Prescrição tributária e decadência tributária, que pelo 146 da Constituição Federal, são consideradas normas gerais. E normas gerais devem vir por lei complementar, lei complementar, lei complementar. Ou seja, prescrição e decadência, apesar de serem formas de extinção do crédito tributário, vem por lei complementar. O restante das formas de extinção, suspensão e exclusão vem por lei ordinária. E é uma observação clara do princípio da legalidade. É possível o município em que institua isenção por meio de decreto? Não. Estaria ferindo a Constituição Federal, né? Estaria ferindo, o decreto 97, o artigo 97 do CTN. Tem que ser por lei ordinária, não pode ser por decreto, não há essa exceção ao princípio da legalidade. Tal isenção constitui caso de suspensão da exigibilidade daqueles créditos tributários. Olha só, pessoal, formas de exclusão do crédito tributário. Ai, 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 ai. Causas de exclusão. Ai, 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 ai. Anistia, isenção. Ou seja, a isenção é forma de exclusão e não de suspensão do crédito tributário. Tranquila essa também. A D, a isenção concedida em função de determinadas condições, como é o caso, pode ser revogada a qualquer tempo? Não pode. Quem preencher a condição não pode perder a isenção. Errado. Qual que é correta? Somente por meio de lei específica municipal pode ser concedida isenção de IPTU. Isenção, essas formas de benesse fiscal, benefícios fiscais podem vir imunidade, isenção, anistia, enfim, podem vir ou por lei específica de isenção, uma lei específica de isenção do IPTU, ou por lei, alteração da lei do próprio IPTU, alteração da lei do próprio IPTU, alteração da lei do próprio IPTU. Qualquer uma das formas é possível vir a isenção. Aqui o que poderia ter pego aqui assim, ó, somente por lei específica municipal pode ser concedida a isenção de IPTU. Lei específica municipal de isenção de IPTU ou uma lei específica que altere a lei do IPTU. Então, esse somente causaria uma certa dúvida em relação à semântica, mas nada assim que mereça recurso, né? Na realidade, a questão correta a ser marcada é a alternativa C, ok? E nós fechamos 4 questões de direito tributário. São questões simples que, se você tem o contexto dos princípios constitucionais, das exceções aos princípios constitucionais, sabe imunidade, no caso não caiu aqui nenhuma, mas enfim, sempre tem caído imunidade, questão dos tributos em espécie, questão da responsabilidade tributária, privilégio dos créditos tributários, garantias do crédito tributário, arrecadação tributária, fiscalização tributária, fato gerador, obrigação, crédito tributário, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, caiu alguma coisinha, então você vê que sempre está circundando, as provas estão sempre circundando esse tipo de questão na OAB primeira fase. Então não é difícil matar, sempre 4 questões, e se você faz o curso conosco aqui, Gran Curso Online, Projeto Exame de Ordem, você mata as questões de tributário com muita tranquilidade, ok? Ficamos por aqui, tenho certeza que você teve sucesso na prova e convidamos você que não conseguiu dessa vez a fazer o nosso curso Projeto Exame de Ordem, primeira fase, e depois teremos segunda também. Ótimos professores, excelente qualidade, excelentes aulas, materiais, e você pode ter acesso ao nosso blog Projeto Exame de Ordem, blog Projeto Exame de Ordem, Gran Curso Online, para a sua aprovação, ok? Fique com Deus, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.